Fala, Fogão! Tá chegando a hora do confronto entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil, decidindo quem avança para as oitavas de final da competição. Não preciso nem dizer quão importante é para o Botafogo a gente avançar para as oitavas. A gente precisa por confiança, precisa pelo lado esportivo, faz tempo que a gente não chega nas oitavas da competição e precisa também pelo lado financeiro. Obviamente, pelo lado do Vasco também existe essa necessidade, mas aqui a gente tem que se preocupar com o Botafogo naturalmente. E para a gente poder avançar nesse confronto contra o Vasco, considerando que a gente já tem uma vantagem prévia, onde vencemos por 1-0 no Newton Santos, o Botafogo vai precisar de dois fatores fundamentais durante todos os 90 minutos. Eu estou me referindo aqui a sabedoria e coragem. Sabedoria por quê? Sabedoria para poder saber conduzir a partida durante todos os 90 minutos mais acréscimos. No começo do jogo, o Vasco certamente vai partir para o abafa. Vai tentar reverter o 1-0 que a gente fez na partida de ida logo nos primeiros 10, 15 minutos. Então a gente precisa ter a sabedoria para poder anular as investidas da equipe do Vasco. Mas não só isso, para saber também agredir o adversário. A gente precisa mostrar para o Vasco que se eles derem espaço, a gente vai fazer o gol. Isso por si só já vai fazer com que o time do Vasco reduza um pouco esse ímpeto de ir com tudo, sem medir esforços para o ataque. Então essa sabedoria de saber também propor, agredir o adversário, de não ficar só encolhido lá atrás, deixando o tempo passar os 10, 15 minutos iniciais, é fundamental. Coragem porque a gente precisa sair de lá de trás. A gente precisa jogar o jogo. Não podemos ficar com o regulamento embaixo do braço desde o começo da partida. Uma coisa é você segurar o resultado já nos acréscimos. Um momento de abafa também, onde a gente precisa ter a tranquilidade, a calma para poder saber bloquear a equipe do Vasco, Mas nesses acréscimos, aí sim, tá com resultado garantido, independente do placar, o resultado que tá saindo garante o Botafogo na próxima fase, segura a bola, acaba com o jogo, tá nos acréscimos. Sabedoria para poder fazer isso. Sabedoria para levar uma bola para a linha de fundo, para poder segurar o ímpeto do Vasco, não deixando eles terem mais uma oportunidade de criar alguma coisa. Ou seja, sabedoria para não repetir o que aconteceu nas partidas contra Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense. Faltou sabedoria para o time do Botafogo. A gente fala de malandragem, mas tem a sabedoria de entender que nesse momento não é tentar fazer um passe difícil, não é se livrar da posse da bola. É reter a posse da bola, levar a bola para o ataque e trabalhar essa bola no campo de ataque. Deixar o Vasco o mais longe possível do gol do Botafogo. Porque quanto mais tempo você passa no campo do seu adversário, menores são as chances deles tentarem ali uma finalização, uma jogada de perigo que possa colocar o gatito em dificuldade. A gente precisa de sabedoria durante todos os 90 minutos, mas também e talvez principalmente no começo, os 10, 15 minutos iniciais, e no fim, quando tiver ali dos 37 minutos em diante, mais acréscimos. Sabedoria para poder saber ler o jogo, entender o que está acontecendo na partida e coragem. Coragem é fundamental. A gente não pode entrar nessa partida para jogar só de forma reativa, só ficar encolhido lá atrás, tentando uma mísera oportunidade de escapar para o ataque. Se o Botafogo entrar com essa cabeça, a chance de dar uma zebra é enorme. A chance da gente dar campo para o Vasco poder construir e agredir o nosso gol é muito grande. Então, sabedoria e coragem são os dois fatores fundamentais. E coragem, eu diria, é importante para o Botafogo em qualquer situação. Se, por exemplo, o Vasco consegue abrir o placar e faz eventualmente um 1-0, não gosto nem de pensar nisso, mas vamos ter que trabalhar em cima dessa ideia aqui. Se o Vasco faz um 1-0 e abre o placar, o que o Botafogo precisa? Calma, tranquilidade, sabedoria para poder assimilar o golpe, para ele não deixar que aquele gol se transforme em algo mais. O Vasco fez o gol. Calma, tranquilidade, segura a onda, controle emocional, tenha sabedoria para poder digerir essa situação e interpretar o que você precisa fazer daqui em diante para poder chegar à vitória. Então a gente precisa da sabedoria o tempo inteiro. E a coragem, porque se não tiver coragem para jogar o jogo, se você for para São Januário só para ficar segurando o placar, você está dando todas as possibilidades para o seu adversário chegar à vitória. Se você entra numa partida só pensando em não perder, a grande chance é que você acabe saindo derrotado. E o Botafogo precisa dessa coragem para poder avançar na competição, para poder voltar às vitórias.
Não adianta você falar que a gente precisa vencer se a equipe dentro de campo não mostrar coragem para buscar o resultado. Para que você possa vencer as suas partidas, independente de ser Copa do Brasil ou não, o time do Botafogo precisa ter coragem para jogar o jogo. Isso aí é fundamental. Empatar, perder, vencer é do esporte, mas a falta de coragem não pode estar presente na equipe do Botafogo. Nessa partida, então, nem se fala. É uma partida no campo do adversário, não tem a pressão externa da torcida, conforme não teve no Newton Santos. Então isso daí já dá uma amenizada na situação. Seria um outro tipo de confronto se você tivesse a torcida do Botafogo no Newton Santos e a torcida do Vasco pressionando o nosso time na segunda partida decisiva. Seria outro tipo de jogo. Mas não tem esse fator externo de pressão. O fator externo de pressão é: o Vasco precisa correr atrás do placar. A gente está com a vantagem. E o Botafogo precisa saber conduzir a partida para poder sair da casa do adversário com a vaga nas oitavas de final. Tem pressão para cima das duas equipes, pelo momento que cada uma vive, pela derrota que o Vasco teve no primeiro confronto, pela vitória que o Botafogo teve, fazendo com que a gente possa ter essa vantagem. Não pense que você ter a vantagem não gera pressão. Claro que gera. Você já sabe que tem uma vantagem ali, um resultado positivo, que um empate te basta. E o time do Botafogo tem empatado muito, a gente sabe disso, mas não podemos entrar nessa partida pensando no empate. Se no fim do jogo o empate estiver sendo uma possibilidade de avançar para a próxima fase, aí é outra história. Mas durante os 90 minutos, o Botafogo precisa jogar o jogo. Precisa ter sabedoria e coragem para poder conduzir essa partida da maneira como lhe é mais favorável. Não dá para deixar que o Vasco proponha como esse jogo vai se desenrolar. Se o Botafogo tiver a sabedoria, a coragem para propor o jogo, para mostrar para o Vasco que essa partida vai se desenrolar como o Botafogo quer, de acordo com os nossos termos, vamos colocar assim, vai mudar completamente a configuração dessa partida. Então é isso que eu espero do time do Botafogo. E é isso que é fundamental para a gente poder garantir essa classificação. Eu estou confiante na classificação. O Botafogo leva vantagem em cima da equipe do Vasco em jogos decisivos. E pode não parecer, mas esse tipo de estatística faz pressão também nos próprios jogadores. Isso é um grau de confiança a mais para o nosso time e um grau de pressão a mais para o time adversário. Embora esses jogadores que lá estão no Vasco nada tenham a ver com esse histórico de decisões. São estatísticas, não entram em campo, mas isso fica sendo falado pelos torcedores de um lado, pelos torcedores do outro. É a mesma coisa quando o Atlético Mineiro vem enfrentar a gente num jogo decisivo. A chance maior é que o Botafogo saia, com um resultado positivo. Mesmo que o Atlético Mineiro tenha um time muito melhor do que o nosso. É um negócio impressionante mesmo. É estatística, não entra em campo, mas gera essa pressão no ambiente dos clubes. O Vasco tem essa pressão de estar atrás do placar e tem essa pressão adicional, que é mais uma pressão emocional do que outra coisa, de você saber que historicamente, quando o assunto é jogo decisivo, o Vasco geralmente sai derrotado para a equipe do Botafogo. E que assim seja no jogo de hoje e de logo mais. Que o Botafogo tenha sabedoria e coragem para poder conduzir essa partida e enfim chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Algo tão importante, tão necessário, já que a gente não consegue chegar nessa etapa da competição faz algum tempo. Tá confiante para a partida, Fogão? O jogo é logo mais, a gente vai ter aí um grande jogo com certeza, onde o time do Botafogo pode mostrar para sua torcida que a gente tem a condição de avançar e de brigar por algo mais nessa competição. Deixe o seu palpite aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, coloque o seu comentário aí, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e naturalmente, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clique em inscrever-se, o botão tá logo aí embaixo, ativa o sininho depois para poder receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida contra o Vasco e tomara com a classificação do Botafogo.